E retomando os temas voltados à evolução, continuaremos falando sobre a divisão do tempo geológico da Terra. Eu sou o professor Marcos Bancilon, da matéria de Biologia 2 do Colégio Alternativa. O nosso capítulo é o capítulo 22 e a série é o segundo ano único. A aula será a aula 15. Bom, e falando sobre os períodos, nós retomamos com o pré-cambriano, que é aquele determinado momento da história evolutiva da Terra, onde encontramos as primeiras moléculas replicáveis simples que foram consideradas precursoras da vida. Então, todo aquele momento antes do processo de especiação, do processo de explosão da vida, vai ser considerado pré-cambriano, onde dentro da construção desse processo eu tenho um longo período de eras que vão se juntar para formar esse único momento da história, onde vários seres vivos terão suas origens fixadas e a vida, no caso, irá se estabelecer dentro do contexto da história da Terra. Evidências sugerem que o RNA ele precedeu, ou seja, ele veio antes do DNA. Por quê? Por ele ser menos complexo que o DNA e, claro, nos processos de produção proteica, o DNA ele vai necessitar de enzimas que serão codificadas aí a partir do RNA. Ou seja, esse DNA ele precisa ser lido e ele precisa ser transcrito e traduzido para que a gente tenha, na verdade, essas proteínas que realizam o processo de replicação. Então percebam que é nesse momento da história, no pré-cambriano, que essas moléculas elas começam a se estabelecer e vários seres vivos, várias estruturas associadas aos seres vivos também começam a iniciar o seu aparecimento na história dessa ancestralidade da Terra. A gente tem o surgimento dos envoltórios membranosos, que foram um marco com relação a essa vida que surge, para, no caso, o aperfeiçoamento e a melhoria e a chegada da membrana plasmática e tudo aquilo que acarretou com a formação, a construção dessa membrana. A formação desses envoltórios membranosos ela é associada basicamente a essa história da Terra desde 3,5 bilhões de anos lá atrás, né? E esse momento do pré-cambriano é o início do florescimento da vida na Terra, onde a gente percebe que células eucarióticas começam a se estabelecer, mesmo dentro do contexto da maioria das células que serão procarióticas, ou seja, eu tenho um grupo de indivíduos muito maior que vão possuir esse núcleo, mas que não vão possuir o envoltório nuclear, separando todo o material no interior da célula. E aí o que acontece? Eu tenho os processos de simbiose acontecendo, células que vão agregar-se umas às outras, organismos que vão agregar-se uns aos outros, e estabelecer aí, claro, esse momento em específico onde as primeiras células com núcleo organizado, com núcleo definido por uma membrana plasmática, ele aparece. Esse período, como eu já tinha falado, vai anteceder o cambriano e a gente diz que é nesse período, inclusive, que a gente tem alguns seres vivos já aparecendo no contexto da história da vida na Terra. Por exemplo, é no pré-cambriano que eu encontro os chamados poríferos. Também vou encontrar fósseis de organismos platelmintos. Então veja que eu tenho uma gama muito grande de diversidade já estabelecida nesse momento, mas a explosão mesmo ainda vai se dar no período seguinte, que é chamado de período cambriano. As formas de vida eram muito peculiares, e nesse determinado momento da história da vida na Terra, nós temos locais onde a vida surge, explode, formando organismos muito diferentes, muito complexos em relação àqueles que nós vemos no período cambriano, mas ao mesmo tempo, do mesmo jeito que esses indivíduos eles se estabelecem, eles desaparecem. E aí nós temos as grandes extinções em massa acontecendo. Determinados ambientes onde tem, por exemplo, a fauna de Ediacara, que ocorre na Austrália, onde organismos muito diversificados, muito diferentes, surgem e ao mesmo tempo eles desaparecem da mesma forma que apareceram. Sendo que essa fauna de Ediacara, ela vai ser pontuada, os fósseis serão pontuados em alguns locais do planeta.
né? Então veja que eu tenho aí uma particularidade associada a esse grupo de organismos que surge dentro desse período pré-cambriano. E notem também que os organismos assumem esse aspecto meio estranho, um aspecto meio planta, meio animal, onde a gente vai perceber que a vida começa a se diversificar a partir desse ponto, tá? Dentro do contexto das épocas, né, de cada época em específica, eu tenho o éon fanerozoico, que é aquele onde eu tenho a maior frequência da vida, né, uma explosão de organismos vivos, a diversificação também acontece, e dentro do fanerozoico, a era inicial que iremos estudar é o paleozoico, que vai ser considerada paleo de vida antiga. Tá? Durou em média 570 a 245 milhões de anos e ela vai estar dividida em Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e o Permiano, sendo o último momento dessa era considerada paleozoica. Ela é chamada de Era da Vida Antiga, justamente porque eu tenho uma diversificação grande dos organismos dentro desse período, principalmente no período cambriano, que vai ser o primeiro período que a gente vai ver agora, e é claro que também, além disso, dessa diversificação, mudanças no relevo, mudanças climáticas, as primeiras glaciações, o surgimento de organismos, glaciações que influenciaram até hoje, né, nos dias atuais. Então perceba que foi um período onde se estabeleceu todo esse processo de construção dessa vida antiga. E olha lá, no Cambriano, os organismos eles eram diversificados. A gente diz que é nesse momento que ocorre o processo de explosão da vida. Surgem aí, dentro desse período em específico, organismos como quinidária, organismos como molusca, diversos artrópodes. Os artrópodes vão se estabelecer nesse período a partir desse grupo de artrópodes conhecido como trilobitas, que deixaram diversas quantidades de fósseis pelo mundo inteiro, de amonites. E perceba que a grande questão associada a esse período cambriano é o processo de metamerização, ou seja, de divisão corporal, que a gente vai ver lá em anelídeos, em insetos, e posteriormente nos grupos que vão vir logo em seguida filogeneticamente aí após esses grupos, né? Então veja que eu tenho aí, ó, anelídeo, artrópode, peixes, o corpo dividido em segmentos, em partes, justamente por causa do surgimento dos trilobitas. E aí a importância tremenda desses organismos dentro da construção evolutiva dos seres vivos. A gente também tem, a partir dos trilobitas, animais com esqueleto. É claro que eles tinham exoesqueleto, um exoesqueleto externo, mas que também fará influência nos animais posteriores. E, claro, o processo de diversificação das algas. O surgimento dos silos de algas, de protozoários no caso, de algas protistas, a gente encontra associado a esse determinado período conhecido como Cambriano. O Cambriano também é demarcado pelo aumento da complexidade. Eu tenho diversas estruturas diferentes aparecendo, por exemplo, tecidos como o tecido conjuntivo, o tecido nervoso, eu tenho células que vão realizar ataque dentro dos quinidários, os coanócitos, os quinidócitos, e por aí vai. A gente vai encontrar uma diversidade enorme associada aos diversos tipos de organismos dentro desse período, e essas estruturas se mantêm até os dias atuais. Em seguida ao Cambriano, nós chegamos no Ordoviciano, onde a gente tem a continuação da diversificação das algas. E a partir desse processo de diversificação das algas, eu também tenho o estabelecimento de relações simbióticas que vão construir aspectos do ambiente muito próprios dessas associações entre as algas e os demais organismos. Por exemplo, eu tenho organismos quinidários, no caso os corais, os antozoários, que se estabelecem, e a questão da diversificação das cores desses antozoários é estabelecida a partir dessa diversidade de algas. Essa relação ela foi uma relação muito positiva e que trouxe questões interessantíssimas para o meio natural nesse determinado momento da história evolutiva da Terra, dos organismos. Os artrópodes passam a se diferenciar, vão se tornar muito numerosos. A gente tem uma grande quantidade de artrópodes aquáticos, além dos trilobitas, e aí a gente começa a perceber que
Dentro da construção desse filo, eu tenho aí, para o processo de metamerização, vários organismos que começam a unir esses metâmeros, que são os segmentos, e formar metâmeros mais complexos, onde a gente vai ver, por exemplo, um metâmero que se estabelece desde o período ordoviciano até o atual, é a questão da formação dos tagmas, que são aquelas junções que a gente encontra da cabeça e do tórax, lá nos crustáceos. Então perceba que isso vai construindo uma história evolutiva e, claro, vai ligando os organismos dentro dessa história, construindo uma árvore filogenética para a história desses determinados organismos, a partir da construção, claro, né, o entendimento a partir dos cladogramas que a gente viu lá atrás. Além de tudo, eu também tenho uma expansão dos grupos de invertebrados marinhos. A diversificação acontece, é iminente, por causa da questão dessa explosão de variedade. Surgimento dos primeiros peixes também se dá dentro do Ordoviciano, só que esses peixes eles são amandibulados, ou seja, não são portadores de mandíbula. E aí a gente vai encontrar os primeiros grupos, que provavelmente seriam os ancestrais das lampreias, das feiticeiras, que são peixes que não vão possuir, no caso, aquela boca articulada, mas bocas em forma de funil, que possuem dentes córneos e conseguem absorver o alimento, sugar esse alimento, né? E aí eu tenho o estabelecimento desses ostracodermes, ou ostracodermos, como vocês queiram falar. No final do período, a gente tem uma glaciação, que provavelmente foi a primeira glaciação, e é nessa glaciação que a gente tem a formação das geleiras. Também ocorre o primeiro processo de extinção em massa, que afetou aí a maior parte dos invertebrados. Então, é nesse período, no extrato geológico desse período exato, que eu consigo encontrar um grande número de organismos, e por isso eu sei que houve uma extinção em massa desses organismos, um desaparecimento em massa desses grupos de organismos que se estabeleceram nesse período, né? Já no Siluriano, que seria o próximo nível, o próximo período, a gente vê que ocorre o surgimento dos primeiros vegetais vascularizados, que começam a conquistar o espaço terrestre. No Ordoviciano, eu tenho o estabelecimento dos musgos e provavelmente das briófitas. E aí o que acontece? Na transição do Ordoviciano para o Siluriano, essas pteridófitas começam a se desenvolver, né? Elas começam a se estabelecer como organismos fortes dentro desse período, e aí a gente tem uma conquista do espaço terrestre gradativa. É claro que por que as plantas são importantes nesse momento? Porque são elas que vão possibilitar a migração dos organismos dentro dos espaços aquáticos para os espaços terrestres. Então veja como é legal, como é interessante essa dinâmica, né? Eu tenho a planta assimilando, conquistando o ambiente terrestre, ofertando habitat para que a vida venha a florescer nesse espaço terrestre, que nesse espaço eu tinha uma variedade enorme, né, posteriormente, de organismos que vão disponibilizar alimento e tudo mais. A riqueza é muito maior, a competitividade nos oceanos era muito mais acirrada para aquela que acontecia no espaço terrestre. E isso vai possibilitar essa conquista desse espaço. Também a gente tem o surgimento dos primeiros peixes mandibulados. A gente já percebe uma diversificação desses peixes com o surgimento dessa mandíbula, e aí a gente sabe que nesse processo de surgimento da mandíbula existem diversas questões que vão estar associadas. Por exemplo, o pinçar, o pegar com a boca só foi possível devido à questão da presença da mandíbula, que surge como um aperfeiçoamento dos ossos da estrutura da cabeça, da cefalização, que vão se desdobrando até formar maxila e mandíbula, né? Também surgem os primeiros predadores oceânicos potentes, fortes, e dentre eles a gente encontra aí o escorpião do mar, que foi considerado um grande predador na história da vida na Terra. Ele surge lá no Siluriano. Após o Siluriano, a gente entra com o Devoniano. Os mares começam a crescer, os peixes vão se diversificando, tanto aqueles que vão apresentar mandíbula, como aqueles que também não irão apresentar a mandíbula. Ocorre esse processo de diversificação. Os primeiros anfíbios começam a migrar para a terra, por quê? Porque a gente tem o aparecimento das primeiras plantas com semente. E uma questão importante,
Se lá no Siluriano eu tinha um florescimento dessas plantas pteridófitas, a partir daqui as pteridófitas começam a estabelecer grandes florestas. E isso faz com que haja habitat para os anfíbios migrarem do espaço aquático para o espaço de terra firme, para o espaço terrestre. E aí também, em consequência ao surgimento dos primeiros anfíbios, que vão se alimentar dos artrópodes, surgem os primeiros insetos primitivos. A oferta de oxigênio nesse espaço era muito maior. E aí o que acontece? Esses organismos precisam se aperfeiçoar para sobreviver nesse espaço. E, consequentemente, esse oxigênio faz com que esses organismos venham a desenvolver uma respiração diferenciada, como é o caso, por exemplo, da respiração pulmonada, que surge nesse momento aí, quando esses anfíbios chegam a esse espaço terrestre. Claro que a gente tem o pulmão surgindo um pouco anterior, a gente sabe que existe uma conexão entre o pulmão e a bexiga natatória, né, dos peixes, que provavelmente foi a estrutura que originou o pulmão, mas esse pulmão ele se estabelece como estrutura fundamental para esses organismos dentro do Devoniano. E aí a gente vê o surgimento também, como eu falei, né, das primeiras das primeiras progimnospermas, são as chamadas primeiras plantas com sementes. E é claro que dentro do contexto do surgimento dessas plantas com semente, eu tenho os ancestrais que originaram tanto o gimnosperma como angiosperma. Já surge nesse determinado momento do Devoniano, né? Os ancestrais, pessoal, não os grupos. Os grupos vão surgir posteriormente. Olha aí, no Carbonífero eu tenho essa explosão da vida, né? Nos espaços, a vida vegetal ela floresce, ela vai construir espaços muito grandes e complexos, e aí a gente tem o apogeu dos grupos de anfíbios que começam a conquistar esse espaço terrestre em consonância com os insetos que já estão estabelecidos e também, claro, com a conquista do espaço terrestre pelas pteridófitas. A gente começa a ver no Carbonífero, inclusive, plantas como os Equisétons, que começam a se estabelecer de forma muito grande. Eles são plantas enormes, né? Na verdade, eles se estabelecem com tronco, com uma árvore toda desenvolvida, e é nesse período aí que a gente também tem o final do período como tombamento da maior parte desses grupos de plantas que irão dar origem às camadas que nós temos hoje dos combustíveis, das substâncias minerais que na verdade são combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, do carvão mineral. Então veja que é nesse período aí que a gente vai ter essas plantas diminuindo em incidência, em número, e deixando esse grande mar de óleo e de carvão que vai se estabelecer tanto como petróleo como carvão mineral. Tá? Também no Carbonífero eu tenho o estabelecimento dos primeiros répteis, dentre eles o mais famoso é o cotilossauro, que é um animal que está na transição. Ele já é um réptil, mas ele apresenta características parecidas com a dos anfíbios, mas ele já vai possuir as escamas, o sistema pulmonado, não irá fazer regulação térmica. Isso é importante dentro do grupo, porque a regulação térmica era toda proveniente da questão do calor da luz solar, e por aí vai, né? São características que vão surgindo dentro desses grupos, que vão originando inicialmente grupos de répteis. Também ocorre um processo de novamente diversificação desses insetos, e os musgos, também pteridófitas, como eu já tinha falado lá no Siluriano, vão estabelecer florestas grandiosíssimas, né? Florestas de tamanhos absurdos. E claro, no final desse período a gente tem o decréscimo dessas florestas e, como eu disse, a criação dos lagos de óleo e do carvão mineral, que vai, na verdade, fundar as reservas de petróleo e de carvão mineral, né? Perdão, desculpa. Bom, no Permiano estabelecem-se aí os primeiros répteis, né, que vão se diversificar. A gente já tinha lá no período anterior esses répteis sendo gerados, mas agora eles já começam a dominar o ambiente terrestre. Os anfíbios sofrem a grande perda de diversidade, diminuem em tamanho, em número de espécies, em especialização, perdem espaço, na verdade, para os répteis mesmo. Isso acontece entre 290 e 245 milhões de anos, e a vida vegetal passa a ser conquistada não mais por pteridófitas e briófitas, mas agora eu tenho a gimnosperma se estabelecendo em número muito maior. Além de tudo,
os continentes unidos, formando a chamada Pangeia, que é o grande continente, ele ia cobrir aí cerca de 36% da superfície terrestre. E isso ficou nesse grande formato até metade do período Jurássico. Então veja que eu tenho esses répteis migrando por dentro de todo esse território, se especializando, se especiando, tornando-se novas espécies dentro desse território e originando, claro, hoje os bancos de fósseis que nós temos espalhados no contexto do mundo inteiro. Você pode encontrar fósseis de dinossauros em todas as partes do planeta. Então veja como é interessante essa questão, que foram os animais que definitivamente conseguiram conquistar todo o espaço terrestre justamente por causa da questão da contribuição da Pangeia. Quando esses continentes começam a se separar, vários fenômenos vão acontecendo e isso vai trazendo o declínio desses grupos, né, de répteis. Claro que não foi só isso, mas isso é um dos fatores também que influenciou no decréscimo, no declínio do número de répteis existentes. Tá? Também com relação aos tamanhos e tudo mais. Porque a gente tem uma redução do alimento e, consequentemente, cada vez mais que esse alimento assim, tipo, reduz, eu tenho que diminuir, sem dúvida nenhuma, o tamanho desses animais que acabam tendo essa necessidade de buscar esse alimento. Tá? Erupções vulcânicas também são constantes e começaram a cobrir o planeta em todas as áreas, onde a gente tem as cinzas bloqueando a passagem da luz solar e provocando a chamada grande glaciação. É nesse momento que o planeta começa a resfriar muito em consequência desse processo de suspensão dessa poeira, dessa grande quantidade de cinza. E aí a primeira grande glaciação ocorre, fazendo com que, inclusive, as gimnospermas precisem se especializar para sobreviver. E aí elas começam a desenvolver mecanismos para sobrevivência em ambientes muito frios, que é justamente de onde elas são provenientes, né? Perceba que esse frio que ocorre nesse determinado local, onde essas gimnospermas se estabelecem, faz com que elas venham a se especializar e sobreviver até os dias atuais, né? Muitas gimnospermas acabam morrendo e deixando registro. Inclusive, a gente tem as chamadas progimnospermas, com uma grande quantidade de registros que são aquelas de transição, né? Os organismos de transição. No interior do supercontinente, a gente percebia que existiam climas severos para os seres da época. Então, a gente vê o decréscimo, a queda do número também de organismos que vai assumindo uma proporção muito grande, certo? No Eofanerozoico, ainda dentro do Mesozoico, eu tenho o Eon geológico que vai abranger os últimos 542 milhões de anos. Nessa escala de tempo, né, o Fanerozoico, ele vem de visível, vida visível, tá? E Mesozoico significa vida intermediária. É a chamada Era dos Répteis. É quando exatamente o número de répteis começa a florescer, diversificar, e a gente vê uma constância do surgimento dos grupos. Tipo, vários grupos diferentes vão se apresentando aí no contexto desses répteis. Nessa era mesozoica eu tenho 3 períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. O Triássico é a ascensão do número de répteis depois da glaciação. Eu tenho o número explodindo em espécies de répteis. Em seguida, ao Triássico vem o Jurássico, que é quando eles finalmente, eles chegam na sua culminância de conquista do espaço, e o Cretáceo, que é o declínio desses répteis e o aumento, primeiro, claro, o surgimento dos mamíferos e o aumento do número desses mamíferos aí, diversificando e conquistando agora o espaço. A gente vai ver isso nesses períodos que a gente foi estudando. E olha lá, no Triássico, que é o primeiro período, prosperidade dos grupos de répteis, principalmente tartarugas. Inclusive, nós temos uma tartaruga, que é a tartaruga de couro, que se mantém até os dias atuais. A gente vê essa tartaruga até os dias de hoje, né? Essa tartaruga, ela se estabelece de forma bem peculiar. Ela não tem o casco feito daquela substância córnea, que é como se fosse aquela escama dura, mas sim um casco
que é mole, que é flexível, por isso elas são chamadas de tartarugas de couro, né? As dermocheles. Então, lá naquela época elas já se estabelecem e vêm até os dias atuais. Além disso, a gente também tem os ictiossauros, que provavelmente são os répteis com corpo fusiforme, que imitavam lá atrás os eslasmobran, que são os peixes, e na frente, claro, os cetáceos, né, onde a gente, dentro do grupo, a gente vê o golfinho, que tem aquela estrutura, basicamente, fusiforme também. Então, quando a gente faz o nível de comparação, a gente compara o tubarão, que é eslasmobranque, o ictiossauro, que tem a mesma estrutura corporal, mas é réptil, e o golfinho, que, claro, vai ser um mamífero, e todos os três vão estar ligados por uma convergência evolutiva ou convergência adaptativa. Ou seja, os três se especializaram a sobreviver no mesmo ambiente em épocas diferentes e, claro, não tem uma relação ancestral. Eles não têm uma relação ancestral, porque um é peixe, um é réptil e outro é mamífero. Coexistem em épocas diferentes da história evolutiva da Terra, tá? Também é no Triássico que os primeiros pterossauros começam a conquistar o espaço aéreo, que são os pterodáctilos, né, que a gente já ouviu falar. E os primeiros dinossauros de verdade, os grandes dinossauros começam a conquistar, a andar por esse espaço terrestre. E aí a gente vai percebendo a diversificação. Também dentro do grupo das gimnospermas surgem as primeiras cicadófitas ou cicadáceas, que são pinheiros que lembram, na verdade, palmeiras. A gente já viu falar sobre essas cicadáceas, tá? E elas têm essa aparência similar de uma palmeira. Além de tudo, existem os ginkgos, né? Que é engraçado que esses ginkgos eles já eram para estar extintos. Mas devido à questão da própria cultura do homem, de conservar o ginkgo biloba, que é a única espécie existente do grupo, né, trouxe essa espécie, no caso, trouxe esse indivíduo até os dias atuais. Os monges tibetanos, eles têm o hábito de tomar chá das folhas de ginkgo. E aí eles conservaram, né, de 1000 anos para cá, essa espécie. Então perceba, era uma espécie que já era para ter desaparecido, mas devido a essas questões culturais e sociais, ainda, né, elas se estabelecem. Perceba também que a gente tem espécies ainda mantidas, no caso de pteridófitas, os equisétons, uma diminuição drástica do número deles, inclusive, poucas espécies sobrevivem. É esse organismo que vocês estão vendo aí que tem essas estruturas pretas na ponta, né? Isso aí é um equiséton, e há, claro, as chamadas gimnospermas de grande porte, as arbóreas, né? São os pinheiros. Lá do lado, onde tem um dinossauro comendo, você vê duas cicadáceas que se estabeleceram já naquela época também e que vieram até os dias atuais. São as primeiras, inclusive, gimnospermas que começam a desenvolver a característica da polinização, começam a produzir substâncias aromáticas para atrair polinizadores. É nesse período que isso começa a acontecer. Lá no Jurássico, o próprio nome já diz, né? Todo mundo conhece o filme Jurassic Park, Jurassic World. Por quê? Porque esse é o período em si que a gente teve o florescimento absurdo da quantidade de dinossauros e da diversidade de dinossauros, né? Inclusive tem uma imagem do estegossauro ali, que provavelmente foi esse grupo aí que deu origem aos primeiros mamíferos, tá? Nesse grupo também, no Jurássico, a gente tem alguns répteis voadores e a gente começa a ver esses répteis voadores estabelecendo os primeiros ancestrais das aves. Até porque a gente já ouviu falar que ave e réptil é um grupo só. Então a gente diz, inclusive, que esse grupo é considerado monofilético. Também, além das linhagens de dinossauros predadores, a gente vê os dinossauros bípedes se diversificando, né? Os chamados herbívoros também começam a entrar em uma grande diversificação e aparecem os herbívoros quadrúpedes aí em grande quantidade, inclusive em tamanhos absurdos, muito grande mesmo, né? Ocorreu nesse período que ocorreu o apogeu dos dinossauros e a abundância das gimnospermas. Os pterossauros, eles possuíam cauda longa, né? E o corpo muito bem desenvolvido, assim como os dentes também desenvolvidos nesse período aí, no Jurássico, tá? O próximo período é o Cretáceo, onde a gente vê que ocorre o desenvolvimento dos primeiros mamíferos placentários. Porque até então eu tinha os grupos de mamíferos monotremados, né, que são aqueles primeiros mamíferos que ainda põem ovos, inclusive, e os chamados marsupiais, que vêm logo em seguida, que tem o desenvolvimento falho porque o filhote nasce muito antes
do seu desenvolvimento total. Então as fêmeas precisam gestar esses filhotes ainda dentro das bolsas. Mas é aí que eu encontro os primeiros mamíferos que vão se estabelecer com a placenta, e aí a gente tem uma diversificação também dos grupos de mamíferos. Declínio, inclusive, dos dinossauros, a ponto de levar ao processo de extinção. Surgem também as primeiras plantas com flores e frutos, ou seja, se os ancestrais das angiospermas estavam lá junto das gimnospermas, é a partir de agora que eu vejo essas plantas florescendo e frutificando, elas vão vir dentro desse grupo, que é o Cretáceo, e, como eu já tinha dito, a extinção dos dinossauros. Continente do norte foram separados do sul a partir do movimento que ocorreu na Pangeia, né? O nível do mar se elevou e a terra ficou quente e úmida. Isso contribuiu para essa diversificação. Várias linhagens de mamíferos diferentes começam a aparecer também, né? E entre 144 e 65 milhões de anos, e é claro que em 65 milhões de anos em diante, eu tenho o surgimento dos primeiros primatas, dos primeiros hominídeos, né? Sim, a Pangeia também vai realizar esse processo de separação e elevação dos mares devido ao chamado processo de deriva continental, nessa mudança da tectônica de placas, tá? As plantas também iniciaram um processo de diversificação, o que levou à atual dominação do espaço terrestre. Ou seja, os seres vivos, em geral, precisam das plantas, claro que planta também é ser vivo, mas eu estou falando dos demais, precisam das plantas para continuar existindo, porque existe um processo de coevolução. A gente sabe que a partir da construção das teias e cadeias, os herbívoros se alimentam das plantas, as plantas, na verdade, são alimento para os herbívoros, e os herbívoros vão ser alimentos dos demais grupos, né? E isso, claro, inicia-se aí dentro desse grupo do período Cretáceo, tá? Ainda no Fanerozoico nós temos uma outra era, que é a era Cenozoica, que é quando eu tenho a maior diversificação dos mamíferos e a modificação física na Terra vai provocando outro resfriamento, né? Essa é uma outra glaciação que acontece lá na metade do Eoceno, onde o calor predominava, né? E aí olha lá o que é que acontece. O resfriamento gradual ocorreu lá no Neogênio, dentro do Cenozoico, né? No período Neogênio, dentro da era Cenozoica, e foi caracterizado aí pela formação do gelo que a gente encontra nos polos também, né? A continuidade da separação dos continentes permitiu que os tetrápodes conseguissem migrar para todos os continentes. É por isso que a gente tem uma distribuição muito grande desses animais. Em todos os continentes você encontra a presença deles. E o isolamento deles, no caso dos continentes, quando essa Pangeia finalmente finalizou e os continentes estavam separados a partir desse processo de deriva continental, o que é que acontece? Climas diferentes começam a se estabelecer e isso obriga os organismos a se especializarem para sobreviver, né? Nessa imagem, inclusive, eu coloquei aí uma preguiça grande que está tentando se erguer para se alimentar dos galhos, né? Elas eram terrestres, tal, mas elas conseguiam se erguer e alcançar os galhos para se alimentar. Elas foram encontradas, inclusive, por Darwin na região da América do Sul, lá no sul da América do Sul, né? Foi quando ele começa a criar uma correlação com as preguiças atuais e aí ele percebe essa questão do processo evolutivo, né? Da filogenética. A gente já viu nas aulas anteriores. No Cenozoico, a gente vê que existe uma divisão que é o Paleogênio, o Neogênio, o Quaternário, e os dois primeiros a gente chama de Terciário. É no Quaternário que ocorre o início da história da humanidade, quando os seres humanos começam a se estabelecer, os seres humanos não, perdão, os primeiros primatas começam a se estabelecer, e a partir deles a gente tem a evolução até a chegada dos primeiros indivíduos hominídeos, tá? Surgimento também, como eu disse, dos primeiros hominídeos e a grande diversificação de mamíferos, aves, insetos e também das angiospermas. É quando eu tenho a explosão das angiospermas nesse momento. No Quaternário, aí, 1,8 milhões de anos, a gente tem a divisão dos dois, do período em dois, onde a gente vai ver o Pleistoceno e o Holoceno, onde a caracterização pelo surgimento do Homo sapiens vai surgir lá no Pleistoceno e dá continuidade até a chegada do ser humano moderno no Holoceno, né? E claro, a gente sabe que houveram também grandes extinções, como é o caso do desaparecimento dos mamutes, né? Dentro do contexto dessas grandes extinções aí. E claro, algumas aves também das Américas e da Austrália, tá? Para construir toda essa história do Cenozoico. E aí, no final, como foi que os dinossauros eles se extinguiram, né? A gente sabe que esses dinossauros eles desapareceram lá atrás, em média 65 milhões de anos,
viveram aí no período Mesozoico. A gente já viu que eles dominaram 3 períodos, né? Dentre eles, a explosão ocorre no Jurássico, o Cretáceo é o declínio, mas vários fatores levam a essa crença do desaparecimento. Primeiro, pode ter ocorrido a suspensão da poeira vulcânica, como a gente já tinha falado, né? Dessa cinza que se estabelece, e aí mudanças climáticas ocorreram, levando ao desaparecimento inicialmente das plantas e, claro, depois a morte consequente dos animais. Outro determinado processo defendido por Robert Baker, que é um cientista, ele diz o seguinte, que pode ter ocorrido uma doença, e essa doença, devido à questão da variabilidade, por exemplo, dentro do grupo dos répteis, acabou eliminando essas populações de répteis, e aí só restaram as que nós temos atualmente. E a versão que é mais comumente aceita é aquela que o asteroide, que tinha mais ou menos 10 km de diâmetro, ele chocou com a Terra, suspendeu essa poeira, olha aí a poeira de novo, e aí acabou bloqueando a luz solar por um determinado período, o que fez com que a vegetação não tivesse luz para fotossíntese, consequentemente morresse, e aí a gente teve primeiro o declínio dos herbívoros e, em consequência, a morte dos carnívoros, né? Essas são as 3 consideradas possíveis causas do processo de extinção dos répteis, né? A mais aceita é aquela em que os répteis morrem por inanição devido à queda do meteoro, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado. E fica aí essa tirinha que é uma brincadeira, como sempre, para vocês refletirem, tá? Valeu, até mais.